Rádio 91, bom dia para você que está na Sintonia do Bem, na Rádio 91, na manhã deste domingo, dia 24 de abril de 2022. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar aqui com você, na sua companhia, até às 11 horas, para a gente aprender mais sobre a nossa Igreja Católica. Você já ouviu falar no Instituto Caná para a Família? Se você segue os meios de comunicação da Arquidiocese, aqui a rádio, as redes sociais, certamente já viu esse nome, né? Alguma notícia sobre o Instituto Caná para a Família, que, por sinal, a sede funciona aqui mesmo, no prédio da Rádio 91, né? No primeiro andar aqui do prédio da nossa rádio. Então, hoje, o Instituto Caná para a Família é o tema do nosso programa, e nós já estamos aqui no estúdio com Rogério Barbosa, que faz parte da coordenação do Instituto, e é com ele que a gente vai bater um papo aqui hoje no programa Aprendendo com a Igreja. Rogério, bom dia, bem-vindo, né? Pela primeira vez você aqui no programa Aprendendo com a Igreja, bem-vindo. Bom dia, Cacilda, bom dia aos ouvintes do programa Aprendendo com a Igreja. Agradeço inicialmente pelo convite, né, para a gente falar um pouco a respeito do que é o Instituto Caná e como ele funciona e os serviços que ele presta. Então, vamos começar logo para você contar um pouco dessa história, né, do Instituto Caná para a Família. Eu sei que ele já existe aqui na Arquidiocese de Natal há alguns anos, você ainda é muito jovem, certamente você não fazia parte dele lá no início, mas quando e como foi que nasceu o Instituto Caná? Eu não sou tão jovem assim, mas eu não estava no início da... Mas eu me lembro que eu atuava apenas Eu sou oriundo do SCC lá da Paróquia de São Pedro, participava da Pastoral Familiar. E aí eu me lembro da inauguração, mas eu não estive presente, não sei como surgiu o Instituto Caná, eu não estava... Mas assim, as informações que eu colhi, que eu colhi posteriormente, é que ele foi fruto do 10º Congresso da Pastoral Familiar, um Congresso Nacional da Pastoral Familiar, né? Que é organizado pela CNBB. Então, isso aconteceu em Recife, precisamente no dia 8 de setembro de 2002. Então, assim, nesse congresso, os bispos das dioceses do Regional Nordeste 2 decidiram criar um instituto em forma de associação que promovesse a família, defendesse a dignidade humana, que é uma das suas metas, né? Então, assim, quando aconteceu isso, depois desse congresso em 2002, houve uma Assembleia Geral do Regional Nordeste 2, que é composto pelas províncias do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Isso. Né? E se decidiu criar o Instituto Caná, que ele seria vinculado ao Regional Nordeste 2. Foi constituído com a aquiescência da Arquidiocese de Natal, que cedeu o espaço, a cidade, né, o local, em consonância também com a congregação Damas da Instrução Cristã, que funcionava lá na Xavier da Silveira, em Morro Branco. Em Morro Branco, E o bispo responsável na época, o assistente eclesiástico do Regional Nordeste 2, era Dom Jaime. Interessante, né? Dom Jaime Vieira Rocha, que na época era bispo da Diocese de Caicó. Exato, há 20 anos. Há 20 anos. É interessante. E esse ano, né, 2022, completa 20 anos que a semente foi plantada. Exatamente. Com você, eu não sou tão velho assim. Eu não tenho tanto tempo da Arquidiocese. Tô brincando, mas na época eu já trabalhava na Arquidiocese e eu lembro vagamente, né, da história do início do Instituto Caná. Lembro, né, dessa história de funcionar lá, onde a congregação das Damas Cristãs moravam lá, que depois elas saíram daqui da Arquidiocese, mas eu lembro, lá na Xavier da Silveira, aliás, onde hoje funciona a Toca de Assis. Exatamente. Não é isso? Aí pronto, aí o Instituto foi criado com uma personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter religioso, e que funcionava, como você falou, na Xavier da Silveira, lá em Morro Branco. Rogério, quando ele foi criado, né, como para ser do Regional Nordeste 2, né? Tem uma abrangência regional, mas hoje ele funciona só como em nível arquidiocesano, não é isso? Não, isso aí que eu ia lhe falar. Houve uma ausência de recursos, como as coisas nem sempre são fáceis, né? A missão da igreja, questões de limitações de recursos humanos, financeiros, e isso foi agravado porque, assim, uma das pessoas que morava, inclusive, na casa lá na Xavier da Silveira,
que era a pessoa inspiradora, assim, a pessoa que sonhou o Instituto Caná também, foi a irmã Natividade. Ah, eu lembro dela, sim. Uma pessoa muito querida, né, de muitos serviços prestados à nossa igreja particular de Natal. E ela foi transferida. Com a transferência dela e todas as situações, o contexto, né, da ausência de recursos humanos, financeiros e tudo, isso contribuiu para que houve um pouco o enfraquecimento do Instituto Caná. E aí houve uma assembleia em 2012, e nessa assembleia ficou definido que o Instituto Caná passaria em definitivo para a Arquidiocese de Natal. Entendi. Entendeu? E aí a gente continuou com as atividades, mas de maneira mais incipiente, ao ponto de chegar à inatividade. Aí isso quando aconteceu isso, assim, a pastoral familiar ainda se reunia lá, a Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar, os agentes ainda participavam de reuniões, definiam formações e tal, porque o Instituto Caná é um instrumento de evangelização em favor das famílias, que ele prestava serviço na área de assistência social, na área na área de formação, né? Porque através de eventos, de cursos, isso foi continuado pela Comissão Arquidiocesana, mas assim, mais pela comissão do que pelo próprio Instituto em si. Sim. Certo? Até porque no final de contas as pessoas são quase as mesmas, né? É as verdade. Pessoas que assumem como isso já é comum em nossa igreja. Exatamente. E aí, você sabe contar, sei que você não estava lá no início, como você já disse, né, no início da história, mas por que esse nome, Instituto Caná para a Família? O Instituto... viria da inspiração do texto bíblico das bodas de Caná? Com certeza, né? A questão como um dos objetivos, a missão do Instituto Caná é promover a dignidade da pessoa humana, da família, a inviolabilidade da vida e o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, ele foi elevado por Cristo a essa dignidade, né? É uma instituição natural, que não é obra do acaso, não é produto da inteligência do homem, mas é desígnio de Deus. E ele foi elevado por Cristo a dignidade de sacramento. O que aconteceu em Caná como o primeiro sinal de Jesus, segundo o evangelista João, mensura isso, né? A intercessão de Nossa Senhora, né? Favorece a relação entre mãe e filho, né? Sim. A sintonia de amor existente entre ambos e a preocupação com aqueles mais necessitados. Então, assim, aquilo que poderia ser uma tragédia no casamento teve um final feliz, né? Jesus se manifesta o seu lado divino, né? A partir do sacramento do matrimônio, numa festa de casamento. Então, assim, foi inspirado nessa passagem bíblica que se discutiu, que se resolveu colocar o nome de Instituto Caná para a família. É um nome bonito, com certeza. Você já tocou um pouco aí na missão, né? Qual a missão, qual a finalidade do Instituto? Eu queria que você falasse mais, detalhasse mais sobre isso. A missão, como eu falei, é defender e promover a dignidade da pessoa humana, o sacramento do matrimônio e a inviolabilidade da vida e da família. Agora, o Instituto Caná definiu no seu próprio estatuto várias finalidades. Eu posso aqui citar aqui para você promover, realizar e fomentar cursos, seminários, encontros, simpósios, palestras, também estudos de questões relativas à instituição familiar, enfatizando a realidade brasileira, o contexto que a gente vive, né, especialmente nas diversas áreas paroquiais que compõem a Arquidiocese de Natal. Isso aí é o que... Desenvolver programas de formação e aperfeiçoamento de agentes de pastoral atuantes na Arquidiocese, isso a gente tem feito. Estimular ações que visem a promoção e a defesa da instituição familiar, em consonância com a doutrina da Igreja e o magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. Realizar, por si só, ou em colaboração com voluntários e outras entidades, atividades relativas ao sustento e ao desenvolvimento psicossocial das famílias. A promoção humana e o crescimento espiritual de seus componentes, favorecendo ainda a difusão na Arquidiocese de Natal de consultórios familiares de inspiração cristã. Incentivar também as famílias a formarem associações, inclusive de caráter jurídico, para a defesa dos direitos da família, visando sobretudo influenciar de modo organizado e eficaz as políticas sociais e os meios de comunicação, a fim de se criar uma cultura, né, uma legislação e uma ação governamental favorável à dignidade e aos direitos da instituição familiar.
Assim, esses são os objetivos gerais, essas são as finalidades do Instituto Caná. Nem todas a gente não consegue executar na sua plenitude, né? Mas a gente tenta e busca, diante das nossas limitações, que são muitas, mas a gente tenta fazer, sobretudo na questão das formações e dos atendimentos que a gente tem feito. Aí, quais são os serviços que atualmente são oferecidos? Serviços, as formações, né, que vocês conseguem oferecer atualmente? Olha, a gente fez já desde 2017, quando foi retomado o Instituto Caná, inclusive através de diversas reuniões, inclusive de pessoas também ligadas à Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar. Houve uma participação, houve diversas reuniões onde foi exposto as nossas limitações de recursos humanos, financeiros e tudo. E foi feita uma permuta. Juntamente, essas discussões aconteceram com o padre Valdir, né, com a aquiescência do bispo, Dom Jaime, e a Toca de Assis foi lá para Xavier da Silveira, onde era a sede do Instituto. Nós viemos aqui para as dependências, as salas superiores da Rádio 91.9, onde a gente está funcionando desde então. Então, desde 2017 para cá, nós fizemos vários cursos, minicursos, formações, palestras, né? A gente também cede o espaço, assim, trabalhando em parceria com a Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar. Então fizemos cursos de coordenação de pastoral paroquial, de curso acerca da própria pastoral familiar, né? De como da sua formatação, da sua estruturação, cursos de formação sobre nulidade matrimonial, com o padre Júlio César, que é presidente do Tribunal Eclesiástico, né? Isso. Curso de formação sobre como falar em público, curso de formação sobre métodos naturais de controle de natalidade, com ênfase no método Billings, doutora Janete. Curso de formação de agentes para aconselhamento familiar, curso de formação para agentes palestrantes de encontros de preparação para a vida matrimonial, assim, uma orientação de tentar uniformizar os conteúdos que são sugeridos pelo setor Família e Vida da CNBB nos encontros de preparação para a vida matrimonial nas paróquias. Uma tentativa assim, de tentar unificar, não assim engessar, mas que os conteúdos sejam preservados, né? Uhum. E cursos de formação para escuta e orientação em casais em dificuldades, em parceria com o Retrovale, casal Rui e Luciene na época, e inclusive ele continua em parceria conosco nos atendimentos. Curso de Educação Financeira, uma parceria que nós temos com o Conselho Regional de Economia. Inclusive o nosso atual presidente, Assis, ele é vice-presidente do Conselho Regional de Economia no momento. E é presidente do Instituto também? E é presidente do Instituto, Ele está viajando, por isso que ele não veio conosco. Interessante. Além desses cursos, vocês também têm atendimentos, assim? Sim, atendimento psicológico, atendimento psicopedagógico, tudo voluntários, todos. Aconselhamento familiar, escuta e orientações para casais em dificuldades, orientação financeira, que é feito em parceria com os economistas do Conselho, né? E orientação nutricional também. A gente gostaria mais de expandir isso, mas no momento ainda assim precisamos de mais voluntários. Então a gente vai para um rápido intervalo agora, Rogério, e na volta eu quero que você fale mais sobre esse serviço, até como é que as pessoas que estão ouvindo a gente podem ter acesso a esses serviços. Mas depois do intervalo, 2 minutinhos, e a gente volta já com mais Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 24 de abril. Lembrando que o programa Aprendendo com a Igreja é patrocinado por você, que é sócio ou sócia, né, do Clube do Ouvinte aqui da Rádio 91. Se você ainda não é sócio do Clube do Ouvinte, entre em contato amanhã, né, segunda-feira, durante a semana, pode entrar em contato, vir aqui à rádio, visitar, conhecer as pessoas que trabalham aqui, conhecer os estúdios, conhecer a nossa rádio, ou dê uma ligadinha para cá, ou entre nas redes sociais, né, da Rádio 91 e se informe como é que você pode ser um associado ou uma associada do Clube do Ouvinte. Você que colabora com a nossa rádio, a gente agradece de coração e tenho certeza que você está fazendo muito bem, porque você está ajudando
a levar a palavra de Deus, a levar o conhecimento sobre a nossa Igreja Católica a tantas pessoas que nos ouvem, né? Nos ouvem diariamente através das ondas do rádio. E hoje no programa Aprendendo com a Igreja estamos conversando, estamos conhecendo a história, né, o trabalho do Instituto Caná para a Família, cuja sede funciona aqui no prédio, né, da Rádio 91. Com a gente aqui no estúdio, Rogério Barbosa, que faz parte da coordenação do Instituto Caná para a Família. Nós encerramos o primeiro bloco, Rogério, falando dos serviços, além dos cursos que o Instituto oferece, né, ele também tem vários serviços que são gratuitamente oferecidos às pessoas. Mas, Rogério, como é que as pessoas podem ter acesso? Alguém está ouvindo a gente agora, eu queria ter um acompanhamento psicólogo, sei lá, né, um aconselhamento familiar. Como é que eu faço? Onde é que essas pessoas podem procurar? No momento, a gente disponibiliza o telefone do Setor Família e Vida da Arquidiocese de Natal. 3615-2800 ou 3615-2801, né? Falar com o Setor Família da Arquidiocese. Exato. Segunda a sexta-feira, manhã e tarde. Exatamente. Ou presencialmente ou pelo telefone. Entendeu? Muito bem, né? Tem a sala lá do Setor Família da Arquidiocese. Qual é o público-alvo dessas formações, desses atendimentos? Qualquer pessoa pode procurar? Qualquer pessoa. É aberto ao público, assim. A preferência seria pessoas que não podem dispor de condições para pagar um psicólogo, uma nutricionista, né? Mas, de maneira geral, é aberto ao público. A gente não faz nenhum tipo de restrição, não. Havendo necessidade, aí a pessoa precisando de atendimento psicológico, casais em dificuldades, sobretudo nos dias de hoje, né, que a gente está passando por uma crise, né, na sociedade, assim, a gente tem se preocupado muito com a questão da saúde mental, né? E com essa pandemia afetou... E isso aí afetou mais e mais, né? Inclusive, nas nossas formações, a gente está reservando aí um tema específico para a questão da saúde mental. Inclusive, a gente tem ideias e projetos para desenvolver terapias comunitárias com jovens. Né? Isso aí é muito importante e muito necessário, muito né? necessário. Porque a gente vê com essa pandemia, assim, o quanto de jovens, de pessoas de um modo geral, mais jovens principalmente, foram muito afetados com essa coisa precisando mesmo do acompanhamento da saúde mental. Esse atendimento da psicopedagogia também é bastante necessário, né? Hoje a quantidade de crianças que se automutilam é um número bastante significativo e preocupante, né? Com toda certeza. Ô, Rogério, como é que vocês chegam a essas demandas, assim? Como é que vocês priorizam essas demandas do Instituto? Vocês escolhem a temática dos cursos? Não, é a questão da percepção dos sinais, dos tempos que a gente está vivendo, né? Daquilo que está sendo discutido, que precisa estar sempre atualizado, né? E assim, qual é o posicionamento da igreja a respeito de temas importantes, né? Sim. Assim, nós temos no mês de outubro, que é o mês da Semana Nacional da Vida, sim, né? Que o dia do nascituro. Se encerra com o dia do nascituro, a gente tem uma formação para esse dia, inclusive, sobre o nascituro e a dignidade da pessoa. Durante a pandemia, os cursos, as formações foram online, inclusive ainda ontem, né? No sábado aconteceu uma sobre economia educação financeira, né? Fugiu o nome, de forma online. Mas vocês pretendem abrir também para o presencial, para as formações presenciais, em breve? Também. Essa experiência online é coisa nova, né? A gente, inclusive, perdeu... Assim, poderíamos ter iniciado há mais tempo com essas formações online, né? É algo que talvez tenha vindo para ficar. Talvez não no sistema... talvez num sistema híbrido, presencial e online. Porque atinge um número maior de pessoas. Né? Não vamos dizer eu não gosto de dizer que a pandemia trouxe algo bom, né? Porque essa pandemia foi tão cruel, mas realmente essa coisa online tem ajudado bastante, né? Foi algo que na pandemia, apesar da gente viver esse tempo do online, mas a pandemia reforçou muito isso. E as reuniões, os momentos de formação online têm ajudado muito a chegar a muito mais pessoas que antes não tinham condições de participar. Com certeza. Né? Pessoas que por um motivo ou outro não podem sair de casa e tudo, e têm a oportunidade de participar, né? Dessas formações de modo remoto, né? Inclusive, elas podem participar, assim, podem
assistir posteriormente, sem ser exatamente naquele momento, né? Porque o de ontem foi através do canal da Arquidiocese no YouTube, né? Exatamente. Então vai ficar lá. Vai ficar lá disponível. Já está lá, né? Disponível, na verdade. Ô, Rogério, você já tem eu brinquei que você era jovem, né? Mas você já tem uma boa caminhada também de movimentos ligados à família na Arquidiocese, na igreja, né? Já. Eu fiz o SCC em 2000, com minha esposa lá na paróquia de São Pedro. No ano seguinte eu já me engajei na pastoral familiar, que o Espírito Santo suscitou que essa era a nossa missão. E até hoje eu estou, de uma forma ou de outra, trabalhando com as famílias, né? E o Instituto Caná é um instrumento da evangelização, inspirado no esforço pastoral da igreja em favor das famílias. Na sua visão, né, de pessoa mesmo, né, de cristão e de agente ligado à família mesmo na igreja, quais são os principais ou os maiores desafios que as famílias enfrentam hoje para viver como família? Eu acho que os relacionamentos, né? Eu acho que a questão dos relacionamentos estão bastante desfigurados. As pessoas, as mídias sociais, elas têm um lado positivo e têm um lado negativo. As pessoas atravessam o mundo, como o padre Fábio de Mello falava, que as pessoas atravessam o mundo através da internet, mas não conseguem atravessar o olho para o outro lado da mesa para enxergar. É verdade. Né? O seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa. E a gente acho que desaprendeu um pouco a nos relacionar, né? Assim, os relacionamentos frágeis, né? Frágeis, exatamente. É aquela velha história que a gente comenta tantas vezes, né? A coisa da internet, das redes sociais, tem um lado muito bom, claro, né? Favorece muita coisa, favorece você entrar em contato com realmente pessoas que fazia tanto tempo que você não tinha nenhum tipo de contato, mas também tem o lado ruim. Tem um lado de potencializar o lado negativo do ser humano também. Né? É verdade. E no Instituto Caná, vocês também trabalham essas fragilidades, assim, por exemplo, essa coisa dos relacionamentos que hoje são tão frágeis e suscetíveis de serem modificados. Vocês também trabalham isso? Não, trabalhamos através dos serviços que a gente, dos atendimentos na área da psicologia, da psicanálise, né? Na questão dos atendimentos aos casais que estão em dificuldades, com a metodologia, o casal do Retrovale, ele tem uma metodologia própria de atendimento a esses casais em dificuldades, cujo matrimônio está prestes a ter seu fim, e muitos são resgatados e restaurados, né? Assim, a questão da psicopedagogia também, tudo passa pela família, pela educação, as formações nossas favorecem a questão de você repensar o seu papel, o papel da família, né? Não só como igreja doméstica, mas também no aspecto da educação, da formação, do ensinar a pensar, a refletir a respeito da caminhada, dos limites, dos sofrimentos que vêm na vida. Hoje a gente lida muito mal com o sofrimento, né? E o sofrimento faz parte da vida, né? Com Deus ele adquire um novo significado. Então, assim, as nossas formações, elas ajudam, a ideia é essa, as pessoas a refletir. Nem todo mundo hoje está disposto a ouvir, está disposto mais a falar. Então, assim, a gente oferece formações nesse sentido. Também eu entendo que como se a internet também oferece as coisas prontas, nem sempre as pessoas têm a paciência, né, o cuidado e a compreensão de estarem atentas para novas formações, para outros olhares. A gente precisa lidar também com o contraditório. Se você pensa diferente de mim, então você já não lhe vejo com o mesmo olhar. Já não tem paciência nem para olhar para você, nem para olhar, né? Para você. E aí lá vem a violência. Exatamente. Quando você falava na questão da escuta, o Papa Francisco, ele tem falado muito sobre isso, né? Da comunicação do encontro, do valor do encontro e da escuta. Anualmente, desde o Concílio Vaticano II, né, desde a década de 60, que todos os anos a Igreja celebra o Dia Mundial das Comunicações. E é celebrado no dia da Ascensão do Senhor, na solenidade da Ascensão do Senhor. Esse ano será dia 29 de maio. E todos os anos o Papa, ele escreve uma mensagem para esse dia. E o Papa Francisco, a gente percebe o quanto ele tem anualmente falado sobre a comunicação humana. E ele sempre fala, inclusive no tema desse ano, que eu não lembro exatamente como é o tema, mas ele fala da necessidade de escutar. O tema que vai ser
estudado e vai ser publicado na mensagem, né, no dia 29 de maio. Mas ele fala sobre a necessidade das pessoas escutarem umas às outras, né, de ouvir o outro. E eu acho que isso é primordial na família, né, de pais, de filhos, de irmãos, né, a escuta faz parte do processo de cura da pessoa, né, das feridas, das mazelas, das misérias, de tudo aquilo que afeta o ser humano, de alguma forma, na questão psicológica. A escuta, quantas pessoas querem falar e não tem quem escute, né? Principalmente idosos, né? Sofrem muito com isso. Exatamente, e hoje o celular a gente, né? Eu me incluo nisso também. A gente é muito viciado em estar no celular. É melhor estar calado olhando o celular do que estar conversando, do que estar ouvindo o outro. É verdade. E conversando pessoalmente, né? A gente chegou num ponto que a gente já tem preguiça, ou a gente não tem paciência quase nem de telefonar para o outro, né? Prefere mandar uma mensagem no WhatsApp ali, que vai mais rápido, do que telefonar, do que gastar tempo ouvindo o outro. E esse contato humano é imprescindível, né? Sim. Para se manter um relacionamento sadio, né? Exato. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta já com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 24 de abril de 2022, hoje conversando sobre o Instituto Caná para a Família, que é aqui da Arquidiocese de Natal, né? O instituto que começou a ser gerado há 20 anos, né? Em setembro, né, de 2002 ele começou a ser gerado num evento da Pastoral Familiar. Do 10º Congresso. O 10º Congresso Nacional da Pastoral Familiar. E ele começou a ser gerado como uma proposta e nasceu assim, né, para ser um instituto em nível de Regional Nordeste 2 da CNBB. Mas depois ele se tornou arquidiocesano de Natal. Exatamente. E aí a gente está conhecendo essa história hoje, conhecendo o trabalho desenvolvido pelo Instituto. Rogério, você está no Instituto há quanto tempo? Assim, há cerca de... Eu não sei precisar assim, porque eu entrei na Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar lá para 2008, mais ou menos 2007, 2008. E lá a gente se reunia na sede do Instituto e começamos a fazer as formações pelo Instituto, citando o Instituto, em 2016. Mas foi em 2017 que a gente veio para cá e que retomou as nossas atividades de maneira ainda lenta, mas a partir de 2017. Que avaliação, você como membro, né, do Instituto, que avaliação você faz dos frutos mesmo desse Instituto ao longo desses anos todos? Eu entendo que a avaliação ela é positiva, né? Ela é positiva dentro da medida do possível. É lógico que a gente gostaria de ter avançado para águas mais profundas, ter propiciado mais formação, mais atendimentos, né? Com uma presença mais efetiva dos leigos fiéis da igreja, né? Dos agentes de pastoral. Mas acredito que essas pessoas que participaram gostaram a gente tem um cuidado muito grande assim com os conteúdos, com as pessoas que vão ministrar essas palestras, esses cursos, todo um processo de discussão assim, a gente tem um maior cuidado, é discutido isso previamente com a pessoa que também vai para atingir de uma maneira clara e objetiva o maior número de pessoas e suscitar, assim, que isso sejam pessoas que possam reproduzir aquilo que aprenderam nas suas comunidades, nas suas paróquias, nos seus movimentos e serviços das quais eles participam. Como é que funciona hoje assim a coordenação do Instituto, né? Pelo que você estava contando agora há pouco, o Instituto foi muito tempo acompanhado pela Comissão da Pastoral Familiar, né, da Arquidiocese. Mas hoje existe uma coordenação própria do Instituto, é isso? O Instituto ele teve uma alteração no estatuto, porque ele passou para a Arquidiocese de Natal. E ele é sediado na Arquidiocese e é administrado pela Assembleia Geral, pela Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. A Diretoria Executiva é composta de um diretor-presidente, que hoje é Francisco de Assis Raimundo da Silva.
que hoje ele é vice-presidente do Conselho Regional de Economia. Sim. O diácono Raimundo Escolástico Bezerra Filho é diretor administrativo. Né? Diácono Escolástico é da paróquia de São Pedro também, né? Sim. E por mim, que sou diretor jurídico e assumo também a direção pedagógica assistencial, que é as formações, os cursos que a gente realiza. E aí, falando em formações, quais são os próximos cursos? Vocês já têm um calendário para os próximos cursos? Esse ano nós fizemos já 2 cursos online. O primeiro, porque não poderia ser diferente, o tema foi a missão de fé dos leigos na vida cotidiana e na igreja ante as consequências da pandemia, realidades e desafios. E o formador, o assessor, como chamam, é Padre Matias Soares. Padre Matias Soares, que viveu na própria... Sofreu bastante. Sofreu bastante, né? E, assim, uma pessoa muito preparada, assim, e fez uma bela formação a respeito dessa situação e nos motivando a todos nós a voltarmos às atividades da igreja, a ter uma participação mais efetiva, em que pese, assim, as limitações provocadas pela pandemia, os receios. Fizemos também um curso de educação, um mini curso de educação financeira. Né? Esse curso foi feito em parceria com o Corecon, né, com o Conselho Regional de Economia, com 3 economistas. E aí os próximos? Os próximos vai ser, inclusive, como você falou do mês das comunicações, né, o mês de maio. Sim. Nós temos uma formação sobre a linguagem e vivência da fé na era digital. Já conseguiram o assessor? Você tem até comentado comigo. Já. Ele confirmou. É o Padre Antônio Roberto. Exatamente. Antônio Roberto, lá de Mirassol, da Santo Afonso Maria de Ligório. E já foi agente pastoral da comunicação, já estou com a gente há vários anos. Ainda hoje, né, colabora com o setor de comunicação. No mês de junho, a gente pretende fazer um curso de formação de coordenação de pastoral. Talvez esse a gente faça híbrido, mas a gente está vendo ainda se faz online ou presencial ou híbrido. Ainda estamos discutindo. Tudo indica que vai ser feito com o professor Milton Dantas. Estou dizendo aqui de antemão, apesar de ainda não ter. Mas já é um parceiro nosso e ele já fez essas formações com conosco. Certeza. O curso no mês de julho, a gente vai fazer um curso de formação de agentes para escuta e orientação de casais em dificuldades. Também com o casal do Retrovale, Rui e Luciene. Depois a gente, no momento oportuno, a gente divulga isso com mais precisão, as datas, porque a gente está discutindo ainda se vai fazer presencial ou online ou híbrido. E aí por isso que mas são os temas que já estão definidos para cada mês. No mês de agosto, que é o mês da Semana Nacional da Família, nós falamos e sobre o mês das vocações também, falando sobre a formação sobre a celebração litúrgica do matrimônio. Já conversei com o Padre Elielcio, e ele já confirmou a sua participação. Você está só os detalhes com ele. Isso é muito interessante, né? É um tema que as pessoas têm muitas dúvidas. Eu vejo assim nas redes sociais da Arquidiocese, sempre chega mensagem de pessoas pedindo, tirando dúvidas sobre essa coisa da celebração do matrimônio, como proceder, documentação. E uma análise também mais profunda do verdadeiro sentido litúrgico do que é o sacramento do matrimônio. É interessante, porque também a gente vê, não só essa parte, digamos, burocrática, mas eu vejo assim, os padres comentando, né, cada pedido meio que absurdo que chega, né, assim, das pessoas em relação à liturgia. Pessoas que realmente não entendem ou não têm a vivência da igreja, da liturgia, e chegam assim com pedidos bem absurdos, né, para o momento da celebração, que fogem totalmente da liturgia, do que a igreja prega como o correto, né, para a liturgia da celebração do sacramento. Exatamente. E no mês de setembro, que é o mês da setembro... Mês da Bíblia, do dízimo. E se fala também da questão da saúde mental, né? Ah, sim. As cores dos meses, né? As cores dos meses. Que eu não lembro exatamente qual é. E que a questão virou sobre a saúde mental, né? Setembro amarelo é setembro dourado, eu acho. Dourado. É porque agora cada mês tem uma cor e a gente já não lembra mais. Então a gente, assim, escolheu o tema, o papel da família na promoção da saúde mental. É um tema bastante pertinente. E a gente vai fazer isso com uma pessoa, um psicólogo, né? Alguém que trabalhe já com famílias também, com jovens, para tratar desse tema tão importante.
E a gente sabe que a saúde mental hoje é um problema de saúde pública também. Sim. Já não é um problema só de saúde mesmo, né? É uma questão de saúde pública. No mês de outubro, como eu lhe falei, a gente vai falar sobre o dia do nascituro, no dia 8 mesmo, e a dignidade da vida humana, que é um tema também bastante, sempre é pertinente. A igreja está sempre na vanguarda porque ela defende a vida de forma intransigente, né? E defender a vida, não existe nada mais atual do que defender a vida, na sua plenitude, em todos os seus aspectos. Certamente. Desde a concepção até o fim. No mês de novembro, inclusive, é outro tema bastante pertinente, considerando que nós estamos no ano de eleição. A gente vai fazer uma palestra em tempos de fake news, como posso ser uma voz profética comprometida com a verdade anunciada por Jesus. Necessário, bem necessário também. Né? Rogério, mas essas informações... Sim, terminou, né? Novembro? Terminei. Pronto. Não, aí a gente encerrou essa nossa programação para o ano de 2022. Certo. E aí as pessoas que quiserem ter mais informações sobre o Instituto, né, sobre as formações, sobre esses cursos, você já disse, né, pode ligar aqui para a Arquidiocese, 3615-2800, falar com o setor família, mas o Instituto também tem redes sociais, não é isso? Tem. O Facebook é Instituto Caná para a Família, Instagram é @Instituto Caná para a Família. Então procurou lá no Instagram, no Facebook, Instituto Caná para a Família, vai encontrar fácil a página. E estamos divulgando também nas paróquias, né, nos grupos de WhatsApp, todas as ações, as nossas atividades e no site da Arquidiocese. Isso, exatamente. Bom, Rogério, a gente já está chegando ao final do programa Aprendendo com a Igreja. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente, ajudando a gente a conhecer mais sobre esse instituto que tem uma história bacana, né? Que tem um papel tão importante para a nossa igreja, especialmente para as famílias. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse espaço. Nós é que agradecemos pela atenção dispensada e pela oportunidade de falar sobre o Instituto Caná. Só repetindo, né? Você quer saber mais informações sobre os serviços, sobre os cursos oferecidos pelo Instituto Caná, pode ligar segunda a sexta-feira, lá para o 3615-2800, Arquidiocese de Natal, ou ir pessoalmente aqui no subsolo da Catedral, procurar o setor família, ou acessar as redes sociais do Instituto Caná para a Família. Para você, um ótimo domingo, muito obrigada pela audiência, continue na sintonia do bem, daqui a pouquinho às 11 horas, você acompanha a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom dia, boa semana e até domingo que vem.